Esse é o trabalhar de Deus. Esse é o Deus que nós conhecemos, igreja. O Deus do impossível. Ele te tira da lama e coloca no meio dos grandes. Ele faz de você quem você não é. Imagina aí, eu sempre estou falando aqui, tem um leigo analfabeto. Mas eu não temo a homem nenhum para falar da palavra dele. Porque eu tenho a plena convicção, porque eu não fui discipulado pelo homem. E nem sou. Ele pode falar que escreveu a Bíblia. Para mim não está dizendo nada. Eu só vou manter na minha posição de humildade, falando com Deus em espírito e perguntando para Deus, qual é o meu propósito aqui? É somente isso. Mas, se for da tua vontade, o Senhor querer que eu abra a minha boca, mas coloca as palavras no meu lábio, como o Senhor falou com Jeremias, porque eu não passo de uma criança. Amém, igreja? Agora vamos lá para Atos 10:38. Que eu estou com pressa, viu, para que o negócio eu não gosto de passar muito do horário. Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Porque Deus era... Vocês não bateu no peito? O Espírito do Senhor está sobre mim. Vocês entenderam? Mas esse Espírito, essa unção está sobre você para fazer isso aí. Hoje eu sou um representante de Cristo. Então tem que acontecer na minha vida. É isso aí, através da minha fé. Eu não duvido da palavra de Deus em nada. O pouco de experiência que eu tenho em 13 anos é o suficiente para chegar a esse nível de fé. Foi o suficiente. Não duvidar de Deus. Não é experiência dos outros, é você passar sua própria experiência com Deus. É você ter sua própria experiência, dia após dias. Agora, vou te deixar bem claro. Você sofre, meu irmão. Mas vale a pena. Porque quando Deus te contempla, Ele te consola e te conforta, que você passa a não ter lembrança de tudo que você passou. Eu mesmo, tudo que eu já passei, hoje eu falo para Deus. Sei que não vai acontecer. As experiências é outra. Mas eu passaria tudo de novo para viver o que eu vivo hoje. Porque é muito gratificante. E eu amo falar desse Jesus. Porque eu sou apaixonado por Jesus. No dia que a igreja formar um casamento com Jesus e se tornar ser apaixonado, viu? Apaixonar por Jesus, aí vocês vão ver a manifestação de Jesus sobre você, mediante o Espírito dele. Aí vocês vão ver a unção, vocês vão ver o poder de Deus. Mas sempre tem trocado Jesus por alguém, sempre tem trocado Jesus por trabalho, sempre tem trocado Jesus pelo mundo, aí quer ter uma intimidade. Não, filho. É por isso que Jesus falou lá em Tiago, capítulo 1, verso 22. Você está enganando a si mesmo. Eu fico observando que Deus dá tudo para nós. Agora a igreja não tem hábito de estudar. Aí não sabe. Aí alguém distorce a palavra lá, aí é enxertada pelo ouvido, ainda além de aprender errado, vai ensinar errado. Você entendeu? Acha que vai formar discípulo para Jesus, forma discípulo para o adversário. É isso que tem acontecido. Amém, igreja? Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. O que acontece? Para quebrar todo o jugo do adversário. Espera aí, o Espírito de Deus está sobre mim, mas eu não consigo quebrar o jugo do adversário sobre mim. E aí, então, esse Espírito tem alguma coisa errada. É sobre a palavra ou é sobre a igreja? Deu para entender, igreja? Ficou alguma dúvida aqui? Vou citar mais 2 versículos do que Jesus faz. Para as pessoas entenderem, igreja. Jesus curava pela imposição de mão, através do Espírito que ele recebeu do Pai. Porque ele teve que abrir mão do trono dele, da glória dele e do poder. Ele reconquistou aqui, em obediência ao Pai. Ele estava aqui como um homem. Você vê que depois do batismo, a qual ele foi batizado por João Batista, que o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Por quê?
desceu em forma de pomba. Por causa da cegueira, todo mundo vivia pela lei. E pela lei ninguém tem acesso a Deus. É por isso que a igreja hoje está assim. Não tem acesso a Deus, porque vive pela lei de Moisés. Estatuto da lei. Guardando o estatuto de lei. Não consegue conhecer a graça. E a prova está aí. Quando Jesus ressuscitou, Jesus se apresentou para alguém que estava na lei? Apresentou para Anás e Caifás, que eram os guardiões da lei, mas apresentou para os discípulos dele e passou 40 dias aqui na terra, para depois ele subir com os discípulos. Depois da ressurreição dele. E aí? Mas para quem vivia pela lei, que não deu crédito nele, não apareceu. Jesus não se apresentou, mas todos os discípulos de Jesus, Jesus se apresentou. Para provar a ressurreição, para nos dar o direito de salvação. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos direito à salvação. Se Jesus, 33 anos e meio aqui na terra, que ele conviveu como homem aqui, se ele tivesse cometido um pecado do menorzinho que fosse, nós não tínhamos direito de salvação. Porque Moisés foi o segundo mediador. Você vê Deus falar, Moisés foi fiel em toda a minha casa. Mas Moisés era o quê? Filho do pecado. É nascido do pecado, era um pecador. Não podia salvar ninguém. Por isso que Deus enviou o filho dele. Jesus Cristo de Nazaré. A qual ele fala lá em João, capítulo 3, verso 16. Que ele deu seu filho unigente para que todo nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma prova do amor de Deus para conosco, enviando o Filho dele. Por isso que eu falo, eu não prego seita, eu não prego nada, eu prego Jesus. Porque a salvação está em Jesus. Eu falo de Jesus. Você pode ser espírita, você pode ser católico, você pode ser... Meu irmão, é o seguinte, a salvação está em Jesus. Se você querer a salvação, está em Jesus. Porque lá em Atos capítulo 4, verso 12, não há outro nome maior do que o nome de Jesus. O próprio apóstolo falou, Pedro e João.